Graça e paz em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos numa série muito especial, uma série de exposições no livro de Eclesiastes. Estamos expondo esse livro do grande pregador, do Kohelet, do rei Salomão, sábio rei, que decidiu investigar a vida e descobrir se há, numa perspectiva simplesmente debaixo do sol, sentido para a vida. E aí então nós estamos nessa série, começamos há 2 domingos e hoje, pela graça de Deus, vamos continuar nessa exposição. Quero convidá-los para que abram suas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, então, no primeiro capítulo, a partir do versículo 12 desse livro tão precioso. Reúna a sua família aí para que você possa agora acompanhar, vocês possam juntos, em adoração ao Senhor, acompanhar o estudo da palavra de Deus, o estudo desse texto, a exposição desse texto da palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 18, que diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Vamos orar? Ore comigo. Santo e eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós te bendizemos, te louvamos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Te louvamos por essa oportunidade, por esse tempo de estudo da tua palavra, e pedimos a Deus que teu Espírito Santo ilumine nosso coração para que entendamos os teus ensinamentos, possamos guardar em nossos corações, praticar a tua palavra. Muito obrigado, ó Deus bendito, por esse texto, por esse livro tão precioso, tão necessário para a nossa vida, tão realista, que nos mostra o fracasso de procurar o sentido da vida, preencher o nosso coração nas coisas deste mundo, e nos aponta para a necessidade, Senhor, de vivermos uma vida de temor ao Senhor, de obediência à Tua palavra, de adoração ao Senhor, uma vida na perspectiva acima do sol. Muito obrigado, Deus, por esta palavra, que ela alcance meus irmãos, transforme suas vidas, o meu coração também, a minha família e toda a igreja de Nova Esperança e todos os amigos, irmãos que nos acompanharem também nesse trabalho, que participarem dessa transmissão, que estiverem também acessando esse vídeo e ouvindo a Tua palavra, que todos nós possamos realmente ter esse alimento espiritual e seja um banquete para a nossa alma. Usa este Teu servo e abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão participando, acompanhando a exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Qual o sentido da vida? Acredito que esta é uma pergunta que todos querem saber a resposta. Todos querem saber o sentido da vida.
Esta, na verdade, é a grande busca do coração humano. Tem um vídeo muito curioso na internet, é fácil de encontrar, onde um astrofísico muito famoso está fazendo uma palestra e parece que ali há um momento de perguntas e respostas e uma criança de 6 anos faz a seguinte pergunta para ele: qual o sentido da vida? E ali ele ri, o auditório que está ali também acha muito engraçado, né? Muito interessante uma criança. Eu também, quando vivo aquela pequena criança de 6 anos de idade fazendo essa pergunta, que é uma pergunta realmente complexa, e aquele homem então fica empolgado, animado diante dessa pergunta, desse questionamento, e resumindo aqui com as minhas palavras, ele responde mais ou menos assim: o sentido da vida é o que está ao alcance das minhas mãos, ao alcance das minhas mãos todos os dias. E ele fala então que esse sentido nada mais é do que não uma busca metafísica ou transcendente, ou esperando uma resposta assim nesse sentido, mas na verdade é o conhecimento, é o estudo, é conhecer a natureza, é explorar o mundo. E aqui ele fala, né? Eu estou aqui com as minhas palavras resumindo o que ele diz, vocês podem conferir lá depois, né? Então, ele fala exatamente disso, ele incentiva aquela criança a descobrir, inclusive, as vasilhas lá do armário, da cozinha dos pais, batendo, descobrindo o som e etc. E ele diz exatamente isso. E mais um pouquinho, né, na sua resposta, ele diz para aquela criança assim: quando você ficar velho e os problemas do mundo estiverem ali diante de você, aparecerem, você dirá então: eu sei como resolver isso. Por quê? Porque conheceu, estudou, se aprofundou, examinou esse mundo natural e descobriu e cresceu em conhecimento. E na perspectiva desse famoso astrofísico, é no conhecer o mundo natural que está não apenas a descoberta do sentido da vida, mas na verdade a própria criação, a criação pessoal deste sentido para a vida. É muito interessante porque muitas pessoas concordam com esse pensamento. Muitas pessoas acreditam que o sentido da vida está no conhecimento, está na ciência, está no entendimento, está na descoberta deste mundo natural. E, bem, como nós lemos no texto, nesse texto que nós estamos aqui para examinar, expor, meditar nele, né, desse livro de Eclesiastes, nós estamos vendo, na verdade, que Salomão discorda completamente dessa perspectiva do famoso astrofísico. Salomão discorda radicalmente. E vocês podem perceber no versículo 13 que Salomão, que foi um homem mais sábio debaixo do sol, depois de Cristo, né? Salomão, versículo 13, aplicou o coração a esquadrinhar e a informar-me, como está no texto, né? Com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Mas olhem também o versículo 17 e 18, diz assim: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Então, Salomão nos diz que ele se dedicou a aprender, a conhecer, a estudar sobre a vida e percebeu que também nesse estudo, nessa vida intelectual, nessas descobertas, na experiência da descoberta desse mundo natural, também tudo isso é canseira, é enfado, é tristeza. Então, ele se lançou nessa busca impactante na sua vida e ele nos mostra, então, uma visão completamente diferente do famoso astrofísico, uma visão, então, que nos mostra
que o sentido da vida não está em conhecer as coisas deste mundo. E nós queremos então olhar com mais atenção para esse texto e examinar exatamente essa perspectiva do rei Salomão. Aliás, o versículo 12 nos reforça que o autor desse livro é o rei Salomão. Diz assim: eu, o pregador, e aqui a palavra pregador é aquela palavra que nós já conversamos anteriormente, que significa aquele homem sábio que está falando para a Assembleia de Deus, para o povo de Deus, e está aqui ele também como rei de Israel em Jerusalém. E isso nos aponta aqui para o período do reino unificado. Ele reinava sobre todo Israel em Jerusalém. Depois da morte de Salomão, o filho de Salomão assume o trono e aí lida com um problema lá levantado por Jeroboão, e o reino então vai ser dividido: reino do norte, reino do sul. Reino do norte, 10 tribos. Reino do sul, 2 tribos. No reino do norte, a capital é a Samaria. No reino do sul, a capital é Jerusalém. Então, aqui o texto está dizendo que o pregador rei, né, o sábio rei, ele é rei em Israel, reinando em Jerusalém. Então, Salomão é o autor desse texto sagrado, foi inspirado por Deus para nos apresentar essas verdades. E ele nos diz, então, que ele aplicou o coração a esquadrinhar e a informar-se, né, a se informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Então, Salomão se dedicou ao estudo, e a ideia aqui de enquadrinhar e informar-me, né, ele se informou, ele mostra que ele queria realmente compreender a vida. Então, não apenas uma parte da vida, mas a vida como um todo. E Salomão se dedicou absurdamente a isso. E lembrem que Salomão recebeu da parte do Senhor Deus sabedoria. Quando Deus visitou Salomão em sonho e perguntou o que Salomão queria, a resposta de Salomão foi muito interessante. Ele pediu a Deus sabedoria, conhecimento para dirigir aquele povo, para reinar. E Deus se alegrou, se agradou da resposta de Salomão. Lá no capítulo 3, versículo 12 de 1 Reis, está a resposta do Senhor, que disse assim: dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então Deus deu a Salomão um coração sábio e inteligente. Salomão era um homem muito sábio pela graça de Deus, mas também Deus deu a ele uma capacidade intelectual sem igual. Então, Salomão quis então se dedicar, a se aplicar, a esquadrinhar e a se informar a respeito da vida, de tudo quanto sucede debaixo do céu. E aqui uma expressão importante para nós, porque ele está nos apresentando, então, uma busca numa perspectiva do homem natural, numa perspectiva apenas debaixo do sol, debaixo do céu, não numa perspectiva aqui de alguém que examina a vida e tudo que existe a partir da revelação especial de Deus, a partir da palavra de Deus. Não, Salomão aqui se dedica e ele quer nos provocar nesse exame, ele quer que nós acompanhemos o seu raciocínio, a sua exposição, e é muito interessante que nós façamos exatamente assim. Eu quero mostrar para vocês um texto para os irmãos. Os irmãos lembram que nós fizemos a exposição dos primeiros 11 capítulos, né, do livro de 1 Reis. E lá em 1 Reis capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, está uma narrativa que nos mostra a grandeza do conhecimento de Salomão. A partir do versículo 29 de 1 Reis capítulo 4, diz assim: deu também Deus a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens,
mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido de sua sabedoria. Então, esse texto nos mostra que esse homem que está dizendo que o sentido da vida não está meramente no conhecimento debaixo do sol, foi um dos homens da história que mais se dedicou ao conhecimento. O texto nos mostra a grandeza da sua sabedoria e da sua inteligência, que ele era mais sábio que os intelectuais do seu tempo. Ele escreveu muitos provérbios, ele escreveu cânticos, ele examinou a natureza, os animais, ele estudou com afinco, ele se dedicou à ciência, e nós sabemos que ele foi, além disso, um grande construtor, edificou grandes obras, ele fez grandes negócios, ele superou a sabedoria dos egípcios, né, que era o grande centro intelectual daquele tempo, talvez. Salomão foi, na verdade, como alguém disse certa vez, uma enciclopédia ambulante. Assim, alguém descreveu ele, eu achei interessante essa expressão. Ele era um homem de um conhecimento vastíssimo. E ele está nos dizendo, meus irmãos, que ele que aplicou o coração a esquadrinhar e a se informar de tudo que há debaixo do céu, que esse trabalho é um trabalho enfadonho, é um trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens com o objetivo de afligir a humanidade. Um enfadonho aqui, eu me lembro aqui do meu amigo Felipe, né, Felipe? Que deu aí o nome enfadonho para o seu hamster, por causa da mensagem anterior, né? A palavra enfadonho aqui é a palavra que fala de um cansaço que irrita. Então, ele trabalhou tanto, ele trabalhou muito e só encontrou cansaço e irritabilidade. E essa questão desse conhecimento percebeu Salomão que Deus colocou no coração do homem para trazer aflição ao homem. E aqui, uma palavra muito importante para a gente entender a sequência dessa mensagem. Veja bem, Deus nos fez para conhecer. Nós fomos feitos por Deus para o conhecimento. Quando a gente olha lá Gênesis capítulo 2, a gente vê lá o que os teólogos chamam de mandato cultural. Deus deu os animais para que o homem os examinasse, nomeasse cada um deles. Deus mandou que o homem protegesse e cultivasse, cuidasse do jardim. Então, Deus deu ao homem o trabalho como uma bênção para o homem e o trabalho também científico, essa experiência com a natureza, conhecendo, nomeando, investigando, modificando. Então, o conhecimento é uma bênção. E o homem foi feito para conhecer. Esse homem feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi feito então para comandar a criação, gerenciar a criação, examinando, conhecendo, nomeando, enfim. Então, meus irmãos, vejam, agora se torna algo enfadonho por causa da entrada do pecado. A entrada do pecado realmente traz morte, traz agonia para esse mundo. Esse mundo agora geme por causa do pecado, esperando o dia da sua redenção, que acontecerá com a vinda do Filho do Homem, com o Filho de Deus. Então, perceba que Salomão não está aqui condenando necessariamente o conhecimento. Não é essa a perspectiva da palavra de Deus. Ele está apenas nos ensinando que se o ser humano, está colocando no conhecimento a esperança, está colocando na ciência a sua esperança, está achando que nisso está o sentido da sua vida, então só vai encontrar vaidades. É isso que Salomão está nos mostrando. E veja,
O que ele descobriu? Bem, o texto é muito claro para a gente. Vamos ler aí a partir do versículo 13, né? Que diz assim, vamos ler mais uma vez só para reforçar o texto. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Então, o que Salomão, meus queridos irmãos, encontrou nessa sua busca, ele encontrou então, olhando para todas as obras que são feitas debaixo do sol, a conclusão dele que tudo isso nada mais é do que vaidade e correr atrás do vento. Então a palavra vaidade nós já vimos, mas vamos reforçar, ela é uma palavra de difícil tradução, mas seria mais ou menos como vento, como sopro, como algo passageiro. Essa é a ideia, é algo efêmero, algo que escapa, que não adianta se agarrar, porque se esvai. Essa é a ideia de vaidade aqui. Tudo é efêmero, passageiro, e pior ainda, numa perspectiva apenas debaixo do sol, é inútil. É por isso que muitas traduções trazem essa ideia de inutilidade, de vazio total, né? Então, e aqui surge também uma outra expressão, uma expressão nova no texto, correr atrás do vento. E essa ideia aqui de correr atrás do vento é uma ideia bem interessante, meus amados irmãos, porque essa palavra correr aqui no hebraico, ela poderia ter sido traduzida por perseguir, por também alimentar e também até mesmo pastorear. Olha, então é uma palavra também de difícil tradução. Eu particularmente penso que a palavra pastorear faria mais sentido, porque a ideia aqui é de um trabalho tão inútil que é como se você pudesse pastorear o vento, ou seja, conduzir o vento, estar à frente do vento, cuidando do vento, dizendo para onde o vento deve ir. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o vento sopra onde quer. Então, para mim, essa ideia ficaria um pouco mais forte no texto, a ideia de pastorear o vento. Então, ora, meus irmãos, Salomão está nos ensinando aqui que não importa se nós estamos perseguindo, alimentando ou correndo atrás do vento, porque isso, na verdade, o que ele está dizendo é que esse trabalho de procurar o sentido no conhecimento é algo absurdo, é algo sem sentido. Então, não importa se você está perseguindo o vento, se você está alimentando, pastoreando, ou como alguns até querem estocar, né? Não importa. O que importa é que, se você tem colocado o seu coração esperando que o conhecimento, a vida intelectual, ou seja lá o que for, complete o seu coração e dê a você o sentido para a sua vida, você está perdendo tempo, porque isso tudo é um trabalho enfadonho, é um trabalho que Deus colocou no coração dos homens para afligir os homens. Então, isso é o que o rei Salomão está dizendo. E ele diz, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta, né, não se pode calcular. Veja que expressão interessante que ele nos ensina aqui, porque nós não entendemos debaixo do sol, não encontramos o sentido da vida, mas percebemos que todo o conhecimento do homem não consegue consertar as coisas. Nós estamos aí num mundo onde nós estamos vendo o conhecimento científico cada vez mais crescente. Perceba aí os avanços científicos, os avanços intelectuais do conhecimento. Olhem para as faculdades, como estão cada vez mais abarrotadas de várias áreas do saber, né? Nós temos aí as ciências humanas, temos a filosofia, temos o direito,
temos tantas outras áreas do saber. A ciência também aplicada, nós encontramos a engenharia, encontramos a medicina e tantas outras áreas, e temos aí milhares de doutores se formando, pós-doutores, bacharéis, mestres, etc., e especialistas de todas as áreas. Cada vez mais temos especialistas falando sobre tudo, sobre todas as coisas, e a gente percebe que, ao mesmo tempo, o mundo continua torto, o mundo continua quebrado, o homem continua quebrado, a nossa cidade continua quebrada, o nosso país continua quebrado, falido, porque há uma dura realidade também, a realidade espiritual do coração do homem, que o conhecimento não consegue resolver. E mesmo com todo esse avanço, mesmo com tudo isso que os homens adoram se vangloriar, o conhecimento, a ciência e tudo mais, nós não podemos, meus irmãos, corrigir as coisas difíceis e tortas desta vida. Nós não podemos endireitá-las, nós não podemos torcê-las em outra direção, ajustá-las. Há sempre alguma coisa na vida que nós gostaríamos de endireitar, que nós gostaríamos que fazer voltar para a sua forma original, mas somos incapazes. Nós temos problemas em nossas casas, dentro de casa, no casamento, nós temos conflitos na igreja, nós enfrentamos um mundo de injustiças, injustiça nos tribunais, injustiça no emprego, estamos vendo erros sendo cometidos pelos maiores, pelos menores, pelos líderes, pelos liderados, nós temos as nossas próprias falhas morais, nós temos as nossas dificuldades financeiras em um mundo onde poucos ganham muito e muitos ganham tão pouco, e está tudo aí, tudo cheio de problemas, tudo torto. E mesmo com todo o avanço do conhecimento, com tudo que nós costumamos nos gabar, nós não estamos vendo nada realmente, estruturalmente, mesmo na essência, consertado, ajeitado, restaurado, melhorado, aperfeiçoado. Então, não importa o quanto nós nos esforcemos, não importa o quanto nós passamos a conhecer nesta vida, o quanto sabemos, não importa, nós estamos diante de uma dura realidade, que é a mais pura verdade. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E muito mais, ele diz, e o que falta não se pode calcular. Olha, nós temos tantas necessidades nesta vida debaixo do sol, que nós não conseguimos sequer mensurá-las todas. Nós temos tantas necessidades, precisamos de tantas coisas nesta vida, e nós não conseguimos sequer calcular. Então, há tantas coisas que não temos como mudar, né? E também tantas coisas que nós precisamos e não temos, não conseguimos sequer mensurar, pensar, ponderar, pôr num papel, escrever todas as coisas que nós realmente precisamos para a nossa vida. Nós sabemos que algo nos falta, mas nós não conseguimos descobrir o que é que está nos faltando, e nós tentamos fazer os ajustes na nossa vida, melhoramos aqui e acolá, mas na verdade nós no fundo sabemos que falta muito mais, que estamos muito longe de chegar. E aí nós olhamos para o ser humano e olhamos os avanços do seu conhecimento, que são coisas muito boas que o homem faz, e isso não podemos negar, mas também nós percebemos até mesmo o homem com toda a sua inteligência, usando toda a sua inteligência, toda a ciência, todo o seu conhecimento, todos os seus avanços para fazer o quê? Muitas vezes para fazer o mal contra o seu semelhante, contra o seu próximo. Vejam aí as guerras, toda a engenharia, todo o conhecimento científico que foi ali, que estão sendo ali, né, nesses embates, nesses combates, nessas guerras, sendo aplicado, matando milhares e milhares de pessoas, experiências científicas, inclusive, absurdas. Então, o que é torto não
se pode endireitar. O pregador está dizendo que nem mesmo sabemos o que nos falta. O pregador está dizendo que até mesmo aquilo que percebemos que precisa ser consertado, na verdade, nós não conseguimos consertar, por mais que nos orgulhemos dos nossos avanços, do nosso conhecimento e de tudo mais que temos alcançado. Então, meus irmãos, isso é algo realmente muito interessante. E a busca do pregador continua. O versículo 16 diz assim: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Então, ele continua buscando. Mas veja o versículo 17, diz assim: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência, aumenta tristeza. Bem, Salomão aqui está nos dizendo que ele aplicou também o coração para conhecer a loucura e a estutícia. E aqui, amados irmãos, o que está no pano de fundo dessa afirmação é o que nós encontramos e fizemos a exposição lá de 1 Reis capítulo 11, quando nos mostra a palavra de Deus que Salomão caiu tragicamente na loucura do pecado. E ele casou com muitas mulheres, ele adorou a muitos ídolos, e esse processo de queda, de transgressão, mostrou que esse homem aprendeu muito a respeito da loucura, como não deveria ter aprendido, desobedeceu a Deus, entrou num processo disciplinar da parte do Senhor Deus. E qual foi o resultado dessa busca? O que ele aprendeu com tudo isso, conhecer a diferença entre o certo e o errado, ajudou Salomão a encontrar um sentido e propósito na vida? E nós sabemos que a resposta é não, de forma alguma. Ele correu atrás do vento em todo o pecado que ele buscou, que ele abraçou no seu coração, na sua vida. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para isso com muita seriedade, porque Salomão tentou também se lançar na loucura para entender mais ainda com a sua experiência o certo e o errado. E ele também não encontrou nada a não ser vaidade nisso tudo. E o versículo 18 diz: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. E aqui uma expressão muito interessante. Nós temos sede de conhecimento, como dissemos há pouco, nós fomos feitos para conhecer. Nós queremos conhecer. Nossos olhos não cansam de ver, nossos ouvidos não são saciados em ouvir. Nós queremos ver mais, ouvir mais, conhecer, examinar. E assim tem sido desde a infância. Basta vocês perceberem, por exemplo, quando os pais estão conversando algum assunto e ali conversando um pouquinho mais baixo, falando um pouco mais baixo, se tem criança, eles já estão querendo saber o que está acontecendo, o que vocês estão falando. Então, o ser humano ele tem sede desse conhecimento, ele precisa conhecer, ele avança em querer conhecer. Mas, muitas vezes, a ignorância ela é uma perigosa felicidade para a gente. Deixa eu explicar. Tem coisas que passamos a conhecer que nos fazem sofrer muito mais nesta vida. Então, nós passamos a saber mais sobre os conflitos deste mundo, e isso nos traz sofrimento, pelo menos deveria trazer. Quando descobrimos que um pedófilo atacou uma criança, quando analisamos como a polícia descobriu e a luta de pessoas supostamente intelectuais, querendo esvaziar toda a responsabilidade moral de um homem ou de uma mulher assim. Então, isso cansa. O que eu quero dizer é que quem conhece, quem estuda, quem se aprofunda, quem examina a vida, quem passa a meditar, a ponderar sobre a vida humana, sobre os relacionamentos humanos, sobre o que tem acontecido nesse mundo debaixo do sol, começa a enfrentar sofrimento.
É por isso que eu disse que há uma perigosa felicidade na ignorância. Muitas vezes é melhor não saber. E muitos fogem do conhecimento porque não querem responsabilidade diante dos problemas da vida. A fuga tem sido uma saída para muitas pessoas. Então, você sabe o que eu estou falando. Você já deve ter parado de assistir notícias de um jornal, dar um tempo do jornal, de assistir as notícias. Você já deve ter saído de grupos de WhatsApp, porque não aguentava mais ver notícias ruins ali sendo lançadas. Sofrer com todas aquelas informações, inclusive também sofrer em perceber que algumas pessoas não se importam mais, estão frias, gostam, se alimentam do caos como abutres que sobrevoam ali um corpo podre. E você cansa, você fica cansado com tudo isso. Então, é isso que ele está dizendo, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. É nesse sentido. Quanto mais conhecemos, mais passamos a ter uma certa sensibilidade nesse mundo. E isso também traz canseira, porque tudo isso é vaidade, é querer pastorear o vento. Quem busca nisso o sentido da vida debaixo do sol. Quero concluir então a nossa mensagem pensando, e quanto a nós? Salomão se lançou nessa missão de aplicar o coração para conhecer o mundo, para analisar tudo o que acontece, que sucede debaixo do céu, e percebeu que tudo era vaidade. Será que nós temos percebido o perigo de buscar nessas coisas o preenchimento do nosso coração? Será que temos percebido? Será que temos percebido? Ou será que estamos como o famoso astrofísico, achando que está ali na nossa mão, que nós criamos o nosso sentido estudando, conhecendo? Veja, isso é algo muito sutil, mas está acontecendo hoje. As pessoas não estão entendendo que na busca pelo conhecimento, debaixo do sol, para preencher o coração vazio humano, nisso está uma luta enfadonha e vazia, uma busca vazia, uma busca enfadonha. E as pessoas não estão percebendo isso. Veja, é muito fácil, é muito simples de você constatar isso analisando o nosso mundo hoje. Olha, você já deve ter ouvido alguém dizer assim: quando eu tiver o meu bacharelado, quando eu me formar na faculdade, conseguir entrar na faculdade, né? Ou talvez quando eu conseguir o meu mestrado, quando eu conseguir o meu doutorado, aí sim eu serei alguém na vida. Aí sim as pessoas vão me reconhecer, aí sim as pessoas vão entender o meu valor. Então, a gente diz isso para as crianças, não é? Será que não? Ô filho, estude para que você seja alguém na vida. Então, o seu valor, a sua aceitação está dependendo exatamente disso, de estudar, de conhecer, de analisar a criação. Está nas suas mãos, crie o seu sentido, não é? Então, muitas pessoas acham que os homens têm tudo o que precisam em si mesmos para a felicidade, para criar o próprio sentido de suas vidas. Eles acham que no homem, na sua inteligência, nas suas capacitações, na sua capacidade, está a capacidade de endireitar o que é torto. Está no próprio homem, e nós já vimos isso na história da humanidade, e isso acontece sempre e vindo apenas em roupagens diferentes. Mas as pessoas acham que é na vida acadêmica que está a felicidade, a verdadeira sabedoria e a solução para todos os males da vida. As pessoas acham que a educação, por exemplo, vai endireitar o que é torto. Vocês já viram isso? Quando alguém pratica, uma pessoa pobre pratica um crime, alguém grita logo dali: olha, tá vendo? Tem que mandar para a escola, né? E essas mesmas pessoas às vezes desprezam que do seu próprio lado, talvez no seu próprio contexto familiar, uma outra pessoa pobre ali decidiu não entrar no mundo do crime, mas viver uma vida honrada, mesmo com um trabalho pesado. Porque as pessoas simplesmente acham,
algumas pessoas começaram a colocar nesse tempo a esperança de suas vidas e da sociedade na educação. E não percebem, por exemplo, que homens intelectuais e, inclusive, poderosos, no nosso tempo, no nosso país, roubam, matam, defraudam o seu próximo. Então, a gente tem que analisar a vida nesse sentido. Tem muita gente com mestrado, com doutorado, com diplomas e diplomas e diplomas, que não entendem absolutamente nada na vida. São pessoas tolas, pessoas maldosas. Milhares estão se formando no nosso país, milhares e milhares de doutores, de mestres, de bacharéis, de graduados, de professores, de cientistas, de isso, aquilo, teólogos, etc., mas ainda continuamos falidos, porque não endireitamos nada do que é realmente torto. Então, além disso, tem uma outra pegadinha, que muitos caem também. São aqueles que desprezam totalmente o conhecimento, a vida acadêmica, a ciência, e eles se orgulham de outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento do senso comum, da vida prática. São pessoas mais simples nesse sentido, né? Que não têm uma grande formação acadêmica, até desdenham. Eu nunca sentei numa cadeira de uma escola, de uma universidade, mas eu sei como é a vida, eu sei, eu conheço. E também estão ali se apoiando em seus próprios saberes, seus próprios conhecimentos. Então, meus irmãos, é muito perigoso tudo isso, porque o coração do homem já tem o conhecimento como um ídolo, já construiu esse ídolo em seu coração, no coração da humanidade. Então nós precisamos olhar para tudo isso, perceber essa questão, meditar sobre isso. Será que o conhecimento é realmente a solução? É realmente deve ser a nossa esperança? É o sentido da nossa vida? Não. Vejam que o sábio Salomão, em outro momento da sua vida, disse que o temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Então, esse conhecimento que é importante, que é uma bênção de Deus para o homem, que foi afetado pelo pecado, mais do que nunca agora, porque estamos num mundo caído, ele precisa ser precedido, ele precisa crescer no solo fértil de uma vida, de um coração que teme a Deus. Então, Salomão chega a essa dura conclusão aqui, porque ele não consultou as Escrituras, porque ele quis nos mostrar uma perspectiva apenas debaixo do sol. Por isso que ele chegou a essa conclusão. Mas, na verdade, se nós tememos a Deus, aí nós temos, então, no temor do Senhor, o princípio do verdadeiro saber para nossas vidas. Se nós nos lançarmos aqui para assumir uma perspectiva apenas secular da vida, se nós tentarmos entender o mundo em que nós vivemos, sem Deus, nos nossos próprios termos, sem considerar o que Deus nos diz, o que é a verdade, sem considerar a palavra de Deus, então nós vamos cair nessa frustração do sábio Salomão aqui em Eclesiastes. Então, perceba isso. A Bíblia diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio conhecimento, mas nós devemos, então, como está lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, não se glorie o sábio na sua sabedoria. O que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então aí está o sentido, em conhecer a Deus e viver para a glória de Deus. Então, isso é algo que nós precisamos entender. E precisamos também olhar que o Senhor também prometeu, e nós encontramos isso lá também no Novo Testamento, que o Senhor prometeu destruir a sabedoria dos sábios deste mundo. Porque a sabedoria dos sábios deste mundo, o homem natural que não quer saber de Deus e da sua verdade,
não quer viver a vida e analisar a vida a partir da verdade de Deus, essa sabedoria humana, carnal, ela nada é. E Deus vai destruí-la. Aliás, ele já humilha essa sabedoria no próprio Evangelho, que o mundo diz que é loucura, mas é sabedoria de Deus para a salvação de pecadores como nós. Então, meus irmãos, nós precisamos perceber essas coisas. Nós precisamos olhar para a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se fez para nós sabedoria, é a sabedoria de Deus. Então, Jesus Cristo entrou nessa vida aqui, debaixo do sol, nessa vida vergonhosa, nessa vida difícil que nós temos aqui, neste mundo caído, neste mundo torto, a fim de nos mostrar o caminho da verdadeira vida de sabedoria. Então, ele fez isso. Então, o seu caminho é o caminho da fé, e ele nos chama para vivermos nesse caminho também, confiando em Deus, confiando em Jesus Cristo. É o caminho da esperança, é Jesus Cristo, no qual nós olhamos para frente, nós olhamos para aquilo que Deus preparou para nós no futuro. E Jesus veio para este mundo por amor. Jesus veio para nos resgatar daquilo que é torto, do nosso próprio coração. Ele disse certa vez, está em Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. De dentro do coração do homem. E Jesus veio para salvar o homem. Porque o homem mesmo nada podia fazer, mas aquilo que para o homem era impossível, para Deus é totalmente possível. Esta é a obra do Redentor. Ele veio para nos salvar de nós mesmos. Ele veio para nos trazer o conhecimento de Deus, para conhecermos a Deus. Ele veio para regenerar o nosso coração, para nos dar nova vida, para nos dar uma vida na perspectiva acima do sol. Ele veio para nos arrancar dessa maldita pretensão do nosso coração, da gente se orgulhar do nosso próprio conhecimento e passarmos então a analisar a vida e viver a vida na perspectiva de Deus. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos dar o verdadeiro sentido da nossa vida que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, essa é, meus irmãos, a mensagem de hoje da nossa escola bíblica dominical. Entregue seu coração para Jesus Cristo, se você ainda não tem seu coração. Se você tem se gloriado na sua sabedoria, no seu conhecimento, jogue isso fora. Isso vai ser destruído com esse mundo quando Jesus voltar. Se você quer se gloriar, glorie-se em Cristo e em conhecer o Senhor Deus. Nele você encontrará, certamente, a paz para o seu coração, perdão, reconciliação, identidade, segurança, vida eterna. Entregue o seu coração para Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender as armadilhas desse mundo, nos faça compreender a perspectiva correta da vida acima do sol. Nós precisamos da perspectiva de Jesus Cristo em nossos corações, porque Jesus Cristo é tão poderoso, meus irmãos, que ele veio a este mundo e sabe o que ele fez? Ele pastoreou o vento. Exatamente. Vocês lembram daquela passagem nas Escrituras? Que ele acalmou uma tempestade e com a sua palavra de ordem ele fez o vento se aquietar. E os discípulos espantados disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus. Ele é o sentido da nossa vida. Deus abençoe a todos.